Oi galerinha, tudo certinho? Hoje então nós vamos finalizar a nossa semana com a nossa aula de ciências, tá? E o que nós vamos falar hoje? Sobre a reprodução de quem? Então nós já vimos sobre a reprodução dos animais e como nascem os animais, certo? Hoje então nós vamos ver sobre a reprodução das plantas. Como será que ocorre essa reprodução? Será que é da mesma forma que ocorre com os animais? O que vocês acham? Bora lá ver então? Vamos lá. As plantas elas se reproduzem dessas duas formas, tanto assexuada quanto sexuada. Como que ocorre com a forma assexuada? Quem aí lembra como que é essa reprodução assexuada? Então, assexuada, ela não precisa de dois indivíduos para ela se reproduzir. Ela se reproduz sozinha, tá? Como nós vemos lá no exemplo da página 250, aquela violeta. Então, se tirarmos um pedaço ali do caule dela e colocarmos na água, depois de um tempo, ela vai crescer as raízes. Se passarmos para um vaso com terra e deixarmos ali, ela então vai se reproduzindo, se transformando numa nova planta, tá? Então, essa reprodução aqui assexuada, ela ocorre de que forma? Com uma parte do corpo da própria planta, tá bom? Pode ser pela folha, pode ser pelo caule, aí ela se transforma ela se reproduz formando um novo indivíduo idêntico ao anterior, tá? Isso ocorre com várias plantas, com cacto, com lírio, inclusive com batata. Quem aí já viu a batata brotando, né? Então, ela ocorre de forma assexuada, não precisa de outro indivíduo, ela se reproduz sozinha. Já a reprodução sexuada, como que é a reprodução sexuada? É quando precisa de dois gametas, né? Então, ela precisa do gameta feminino com o masculino, certo? Então, junta o gameta feminino, mas o masculino para formar o quê? Então, eles se juntam, né? E acabam formando um novo embrião. Lembram que é dessa forma como muitos animais se reproduzem, inclusive os humanos, né? Então, precisa do gameta feminino, do masculino, e os dois juntos fecundam e acabam formando um novo embrião, só que isso ocorre geralmente lá onde? No útero, né? Como nós vimos lá dos mamíferos, ocorre lá no útero ou lá no ovo, como ocorre lá com as aves. Mas nas plantas, então, as plantas têm útero, será, pessoal? Será que as plantas botam ovo? Não é bem assim que ocorre, né? Então, esse embrião, ele é protegido por quem, então? Se não tem útero, se não tem ovo? Ele é protegido, vejam só, pela semente, galera. Então, sabe aquela sementinha linda, maravilhosa que nós vimos nas frutas, por exemplo? Lá estão os embriões. Então, vejam lá os exemplos da página 250, que nós temos o maracujá. O maracujá, olhem lá dentro do maracujá, está cheio de semente, certo? Então, ali em cada semente há um embrião que pode, né, dar origem a uma nova planta. Nós temos também o que? As araucárias. Então, olhem ali a pinha. Então, ali nós temos uma pinha, certo? E dentro da pinha, então, nós temos as sementes, que são os pinhões. Quem aí sabia que o pinhão é uma semente? É ele que vai gerar uma nova planta, né, pessoal? Mas agora eu quero saber de vocês, como é que ocorre? Como que ocorre esse encontro aqui? Nos animais nós vimos que eles têm aqueles rituais do acasalamento, certo? Então, alguns animais dançam, alguns animais cantam. Mas e nas plantas? Como
isso ocorre? Elas se locomovem para se reproduzir? Quem aí sabe? Então, eu vou falar para vocês como ocorre na planta, tá bom? Para a planta se reproduzir, ela precisa de ajuda, tá? Quem ajuda? São os agentes polinizadores. Deixa eu escrever aqui para vocês. Agentes polinizadores. Quem são os agentes polinizadores? Podem ser abelha, beija-flor, besouro, borboleta, morcego ou até mesmo o vento, tá, pessoal? O vento, a água. Então, esses são os agentes polinizadores. Eles que ajudam as plantas a fecundar, a se reproduzir, que ajuda as plantas a se reproduzir. Como isso? Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, as plantas, pessoal, para elas se reproduzirem, elas também precisam dos gametas masculinos e dos gametas femininos, tá? Para isso, então, elas precisam de 2 flores, não apenas uma. Claro que existem flores que conseguem se reproduzir sozinha, tá? Mas a maioria precisa de 2 flores. Então, para as plantas se reproduzirem, olha só o que é importante, as flores. Vocês acharam o quê? Que as flores era só para embelezar as plantas, hein? Vocês sabiam qual é realmente a função das flores para as plantas? Pois é essa daí, tá? Essa reprodução. Então, vamos lá. As flores, pessoal, a estrutura delas é essa daqui. Então, aqui nós temos o carpelo, tá bom? Então, no carpelo, há o gameta feminino, tá, pessoal? Então, deixa eu escrever aqui, ó, feminino. E o estame, tá vendo essa partezinha aqui? É o masculino, tá certo? Então, toda flor tem essa estrutura, tá? A parte feminina e a parte masculina, mas algumas conseguem fazer esse ciclo aqui sozinha, a maioria, então, precisa de 2 flores diferentes. Por quê? O que acontece? O inseto ou o vento, o que eles vão fazer? Eles vão encostar lá na flor e vão pegar o pólen, tá bom? E eles então pegam o pólen, aí vão lá na outra florzinha se alimentar, porque eles se alimentam do néctar, né, pessoal? Então, as flores estão cheias de néctar e eles se alimentam disso. Aí, só que nesse processo de se alimentar, eles acabam ajudando as plantas a se reproduzir. Então, ele pega lá da plantinha e vai lá se alimentar na outra. Nisso, então, o que acaba ocorrendo? O pólen, veja só aqui, ó, um exemplo. O pólen vem e entra aqui, ó, no carpelo, tá, galera? Então, aqui, ó, foi um exemplo dado pelo vento. Então, o vento soprou lá da planta, com o gameta masculino, o pólen veio e entrou aqui. Gente, ela precisa entrar aqui, tá? É como se ela fosse um canudinho. Aqui não tem como, tá? Porque aqui são os gametas masculinos. Então, ela precisa vir aqui. E aqui, então, que ela tem o óvulo, tá? O óvulo, então, ela tem o ovário e o óvulo, então, acaba sendo fecundado, tá? Então, o pólen vem aqui, entra, o óvulo acaba sendo fecundado. E, então, começam as transformações. Olhem o embrião, aí acaba se transformando num embrião, tá? E quem que protege o embrião, pessoal? A semente. Então, a semente, ela é responsável
tanto para nutrir quanto para proteger esse embrião aqui, certo? E nesse processo, então, estão vendo só como a flor começou a se modificar? É isso que ocorre, tá? As pétalas acabam murchando, elas acabam caindo, estão vendo? E acaba ficando somente, então, ali esse fruto que está protegendo ali a semente, o fruto dentro a semente dentro do fruto, tá bom? E acaba então se desenvolvendo, certo? Então, vamos relembrar, eles precisam para a planta se reproduzir, ela precisa de 2 flores, certo? E o pólen, ele é trazido tanto pelo vento como por diversos insetos, e ele acaba entrando aqui no carpelo e acaba fecundando o óvulo, se transformando num novo embrião. E quando isso ocorre, então, a flor acaba sofrendo essas modificações aqui, certo? Então, acaba havendo aqui a semente para proteger esse embrião. E vejam a flor como ela já está murchinha, e o fruto também se desenvolvendo, protegendo ali a semente com o embrião, certo? E ali então acaba se formando uma fruta, ou de repente, se ela cair em algum outro lugar, cair numa terra, ela se transforma numa nova planta, tá, pessoal? Graças a quem? A sementinha que está ali dentro. Então ela precisa dessa semente, tá certo? O pólen é um pozinho fino que a flor produz. Quando ele entra em contato com outra parte da mesma ou de outra flor, ela começa a produzir sementes. Esse encontro é chamado de polinização. Mas como o pólen pode chegar em outra flor? Além do vento e da água das chuvas, alguns animais também podem fazer a polinização. Sabe como? As flores geralmente possuem cheiro e cores chamativas. Além disso, algumas produzem o néctar, uma substância com sabor bem agradável para muitos animais. Ao visitarem a flor, seja para se alimentarem do néctar, do pólen ou mesmo de outras estruturas, como as pétalas, o pólen pode grudar no corpo desses animais. Assim, ao se direcionarem para outra planta da mesma espécie, a polinização acontece. Alguns animais polinizadores são abelhas, joaninhas e outros besouros, moscas, mariposas, borboletas, pássaros, como beija-flor, e certos morcegos. E, gente, quem poliniza essas flores, tá? Lembre, então, que as flores, elas são diferentes, né? Então, aquelas flores grandes, aquelas flores pequenas, há diversos tipos. Então, para atrair esses animaizinhos, elas precisam, ou elas costumam, na verdade, né? Elas costumam ser coloridas e perfumadas para chamar a atenção, tá? Mas a gente sabe que nem toda flor é assim, certo? Então, para cada flor existe um agente polinizador. Por exemplo, aquelas flores pequenininhas, elas estão cheias de pólen. E quem acaba sendo esse agente polinizador? É o vento. Então, o vento que acaba ajudando ali aquelas flores pequenininhas. Já aquelas flores grandes, coloridas, elas são ideais para quem? Para os pássaros, né? Para as aves. As aves, elas também ajudam a polinizar
essas plantas. E aquelas flores que são brancas, hein, pessoal? Existem aqueles animaizinhos que eles são cegos, que eles ficam ali durante a noite. Que tipo de planta será que eles querem? Será que eles querem as plantas coloridas? As plantas pouco cheirosas ou as mais cheirosas? Quais será chamam a atenção deles? Dos morcegos, hein, pessoal? Olhem aqui, então, nós temos um exemplo aqui dessa abelha. Vejam que ela está coberta de pólen. Estão vendo? Então, ela foi coletar ali o néctar e ela acabou se enchendo porque ela se esbarra na flor e acabou ficando cheia de pólen. Então, quando ela vai para outra flor da mesma espécie, ela acaba levando esse pólen e acaba ocorrendo aquela fecundação que nós vimos, tá? Mas e a samambaia? Como que a samambaia se reproduz, pessoal? A samambaia, ela já se reproduz de uma forma diferente, tá bom? Então, a samambaia, ela se reproduz, ela tem, olha só, esses, parece grãozinhos, estão vendo que são os esporos, esses pontinhos aqui, tá? Que estão cheios de esporos. Aí, ela acaba liberando esses esporos, que eles acabam caindo lá na terra e dessa forma eles acabam se reproduzindo, se formando uma nova plantinha, como vamos ver agora. Diferente das plantas que têm flor e fruto, elas não têm sementes. É um processo um pouco mais primitivo, menos evoluído, mas também que é muito interessante, chamado de reprodução por esporos. Os esporos surgem nas folhas das samambaias adultas, normalmente no verso da folhagem. Aqui a gente tem uma folha que está começando a produzir esses esporos. Ainda não estão maduros, eles estão meio esverdeados. Quando maduros, normalmente são mais amarronzados e se soltam, se desprendem dessas folhas. Encontrando um meio adequado, às vezes um substrato úmido, uma temperatura adequada, uniforme, eles começam a fazer o processo da fecundação. É um processo muito demorado, muito delicado e às vezes qualquer coisa, um vento, um frio a mais, o processo se rompe e a nova muda não se forma. Então é isso, pessoal. O que acharam da aula de hoje? Gostaram? Viram como é importante esses diferentes insetos para a reprodução das plantas, né? Porque se não forem eles, como que elas vão se reproduzir? Será que só o vento dá conta? Né? Então, para colocarmos em prática esse novo conhecimento, respondam lá a página 251 e 253, beleza? Então é isso, beijão e bora para a próxima aula.